o Getúlio Vargas fazia todo dia 1º de maio um grande comício no estado de São Januário, estado do Vasco. Até a especulação que o Getúlio era vascaíno, porque todo o levante que tinha de trabalhadores era no estado do Vasco, né? São É que o Januário. estado de São Januário, ainda quando o Maracanã ainda não existia, era o maior estado do Brasil. Então, não era que era uma coincidência ser do Vasco o estádio, porque o estado de São Januário era a maior praça desportiva do Brasil na época do E era Vargas. no bairro dos Operários também, né? São Né? Januário. Sem contar que o Vasco teve uma origem operária, assim como o Internacional de Porto Alegre e vários outros clubes Brasil afora, né? Sem contar que também tem a imigração também influenciou bastante na prática dos esportes. Agora que pegamos o gancho do futebol, haja em vista que o movimento operário também influenciou no futebol. O futebol começou a ser praticado aqui no Brasil por operários ingleses que desembarcavam nos portos e mostravam os brasileiros. Tanto é que imigrantes mesmo fundaram clubes como o Palmeiras O e o Cruzeiro Corinthians. em Minas, que os dois eram Palestra Itália, só que depois com a campanha nacionalista de Vargas na Segunda Guerra e a perseguição aos imigrantes de países do eixo, o Palestra Itália Paulista teve que mudar o nome para Palmeiras e o Palestra Itália Mineiro mudar o nome para Cruzeiro. Não é à toa que o azul do Cruzeiro é o azul da Casa de Savoia e o verde palmeirense é o verde da bandeira italiana. Então, assim como também tivemos clubes operários como o Corinthians, o Inter, o próprio Vasco, né? Todos esses clubes também de origem operária. O Bangu também, que Ele é Bangu era a principal tecelagem. região do Rio de Janeiro, né? Tinha a fábrica de Bangu lá, o bairro operário, né? Enfim, e no Brasil afora, várias agremiações esportivas surgiram, né? Do movimento operário, até porque principalmente depois Vargas, o lazer passou a ser visto como um direito do trabalhador, né? Então, você garantir as férias também, 13º, e uma jornada de 8 horas também, era necessário promover o lazer, porque passou a circular que se o trabalhador se diverte, joga bola e descansa, ele estará mais produtivo, né? Ver aquela história aqui, trabalhador descansado, trabalhador com lazer, é um trabalhador que produz mais, que a força de trabalho se torna maior, né? Então, ele tirou aquela visão arcaica de explorar o trabalhador ao extremo. E é fato, se você promover políticas de lazer, né, ao trabalhador, o trabalhador vai se sentir mais disposto, né? Então então é aquela história não, que o trabalhador descansado é trabalhador mais efetivo, ele produz mais. Interessante fazer esse gancho que vocês fizeram entre as agremiações de imigrantes com os times, né? Na sexta-feira eu me reuni com a Sara e a gente estava meio que comentando sobre isso, né? A questão de que não desse tema, mas assim, essa relação do futebol com a política, né? Aí meio que ela citou por alto o caso da Espanha, que é o caso clássico, né? Real Madrid e o Barcelona, né? Um era de inspiração monarquista, franquista, outro de inspiração republicana, anarquista. Era anarquista, não, era republicano, né? E aí tinha os vários grupos. Na verdade, o Barcelona era um clube nacionalista catalão, né? Isso. Aí né? você. Aí o Real Madrid, inclusive depois da ditadura franquista, que venceu a Guerra Civil Espanhola, o Real Madrid foi totalmente beneficiado como o time modelo da Espanha, né? Exatamente. Aí você tem lá no caso da Sérvia o Estrela Vermelha e o Partizan, né? Essa semana eu vi um documentário falando sobre a torcida de um time lá da Ucrânia, é o Metalist. Isso, Metalist, que tem dois ramos, o ramo russo e o ramo ucraniano do mesmo time. E que muitos principalmente do ramo ucraniano, dentro do ramo ucraniano do Metalist, tinha muitos elementos neonazistas. Mas foi só uma lembrança assim, que eu tive, porque essa semana eu andei conversando sobre isso. Até porque, assim como no Brasil, no leste europeu, o futebol também surgiu do movimento operário. Sim. Só que com a ascensão dos governos socialistas, o governo passou a controlar. Tanto é que tínhamos os dínamos, por exemplo, eram os times do exército, se eu não me engano. Né? Porque tem o Dínamo de Kiev. Era das fábricas. Mas eram das fábricas militares, Moscou, né? Tem o Dínamo, o Estrela Vermelha, que é do Exército, tem o Partizan, por exemplo, que é do movimento Partizan, e também tem os outros, por exemplo, o CSKA, por exemplo, era da KGB.
Porque tínhamos os Dínamos, que eram os times da polícia secreta, aí tinha o Dínamo Dínamo de Kiev, Dínamo de Moscou, Dínamo Tbilisi, enfim. E o Metalist era da siderurgia. Na verdade, aí tinha os Lokomotiv, aí Sim. tinha o time, lá na Alemanha Oriental, tinha um time da fábrica do Trabant lá, que era o Leib lá, tipo, cada indústria, né, cada ramo da indústria tinha um clube, tinha o time do pessoal dos ferroviários, tinha o time da indústria automobilística, o time da fábrica de espelhos, enfim, cada indústria, cada ramo tinha o seu time. E no Brasil, no início também, né? Separação do movimento operário, né? O movimento operário era mais coeso no Brasil, justamente porque não importava se o cara era, vamos dizer assim, se o cara era ferroviário ou então trabalhava numa indústria têxtil. Eles tinham as mesmas ideias de organização e o governo brasileiro não adotou uma política tipo segmentada como nos países socialistas. Ele tratou o trabalhador como um todo. Então há uma diluição no movimento operário brasileiro que é muito maior que nos países socialistas, por exemplo, que é tudo separadinho por categoria profissional, né? Mas a gente tem que considerar que no início do futebol, por exemplo, do Brasil, existia campeonatos amadores que eram entre as fábricas mesmo. Cada um fazia um time da fábrica e jogava contra o outro. Por exemplo, era um time, por exemplo, do Corinthians e outro time, sei lá, do Palmeiras ou então do São Paulo e de outros times assim do pessoal da periferia, né? Fazia os times dos jogadores das fábricas, né? Então, o futebol no início do Brasil tem essa influência também. Boa parte dos times eram de fábricas e dos bairros em questão, né?